Programa Isso é Agropecuária. Oferecimento Nelore Mato Grosso. Uma rede de oportunidades para pecuaristas e Macprem, Programa de Inserção e Monitoramento. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Celeiro Carnes Especiais, qualidade incomparável. Olá, está no ar o programa Isso é Agropecuária. Boa tarde! Hoje vamos conhecer uma história inspiradora de amor aos animais. Beatriz, uma professora que deixou a sala de aula para se dedicar à vida na fazenda, com sua família e o boi berrante. Eles formam uma dupla inseparável. Juntos, eles encantam a todos nas redes sociais, compartilhando momentos de carinho e dedicação no campo. Oi pessoal do Isso é Agropecuária, esse é o berrante, com toda a sua fofura e sujeira. Hoje o berrante encontrou ali alguma coisa com carvão e aproveitou para se sujar todo. Uma história que poderia ser comum em qualquer fazenda do interior, mas aqui a conexão entre uma mulher e um animal vai além do esperado. Beatriz Bertucci trocou a sala de aula pela imensidão do campo. E com essa mudança veio uma surpresa inesperada. Um bezerro órfão, um laço inquebrável e uma jornada de amor e dedicação que une seres de mundos diferentes. Hoje vamos conhecer o berrante, o boi que virou muito mais que um simples animal de fazenda. Ele se tornou parte da família. Onde o berrante está indo? Me conta! Onde o berrante... Que conta o quê? O berrante está aí com pressa. Eu até tô tentando levantar, mas ó. Tá difícil, mãe, sair daqui, tá difícil. Beatriz decidiu que o campo seria seu novo lar. Longe da cidade, ela encontrou na terra e nos animais o que realmente buscava. Mas a vida simples do campo trouxe uma surpresa, um chamado que mudou sua vida. Olha, de início, eu nasci e vivi no campo, né? A vida toda. Meus pais são da roça. Aí Terra Roxa é uma vila, bem aqui, próximo assim à fazenda, mas é longe de Juína. E é o mais próximo de cidade que a gente sempre teve para estar frequentando. Juína mesmo é a cidade mais próxima, mas ainda assim a gente não costumava ir com frequência. E depois que eu me casei e tudo, eu vim morar nessa fazenda, onde eu tô hoje de novo. E aqui que eu continuei e fiz minha faculdade. Eu fiz a faculdade à distância, eu estudei em Juína, me formei professora. Até finalizar a faculdade, eu já estava dentro da sala de aula, trabalhei alguns anos na escola, e justamente por toda a liberdade que os meus filhos poderiam ter aqui no mato, e eles não podem ter na vila, por mais pequena que seja, que eu decidi voltar para cá, para poder dar para eles toda a liberdade que eu acho que uma criança precisa ter, para poder viver bem, porque a vila é pequena, mas ainda assim tem movimento, né? E não tem como você criar um filho muito solto. E aqui é diferente. Aqui eles têm toda a liberdade que eles precisam. Eles lidam com animais. Eles podem estar o tempo todo junto com a gente. Então, foi isso que me fez querer voltar. Para Beatriz, a fazenda não é apenas o lar do berrante. É o espaço onde seus filhos também aprendem o valor da convivência com os animais. O Kaique tem 14 anos e o Moisés tem 7 anos. A vida no campo segue um ritmo próprio desde 2008. Beatriz e sua família construíram uma rotina onde os cuidados com os animais faz parte de cada dia. Inicialmente eu vim para cá em 2008. Eu me casei e vim. Trabalhei aqui muitos anos e nós fomos para nossa casa em Terra Roxa, que é na vila aqui próximo. E lá a gente passou um tempo e depois retornamos para cá. E assim, no resumo, os últimos quase 17 anos da nossa vida, nós passamos uns 3 anos fora daqui. O restante foram todos aqui mesmo. O que começou como uma necessidade, com o acolhimento de um bezerro órfão, se transformou em uma relação de afeto e compromisso. Para Beatriz, o berrante é mais que um animal, é parte essencial de sua vida e de sua família.
Vocês têm filho ciumento? Ainda pisa no meu chinelo. Olha, olha. Criança ciumento não é nada. Agora, berrante ciumento é um caso sério, gente. Não pode andar ninguém abraçado comigo, não. Cristiano nem pensar. É só o bonitão aqui. Olha aí. E aí, Bela? Essa é a palavra certa. É um amor. Porque nós temos o berrante. Muitas pessoas falam, o pet de vocês é diferente. Mas é assim, o berrante, ele veio para o Moisés. Ele é um presente que o Moisés ganhou, do padrinho dele. O padrinho do Moisés tem criação de gado, e a mãe do berrante pariu ele e teve complicações durante o parto e morreu. No mesmo dia, no mesmo instante, assim, de manhãzinha, quando ele percebeu, ele já ligou. Ele mandou mensagem para mim perguntando se nós tínhamos leite aqui para criar, que tinha um bezerrinho que tinha ficado órfão e que ele queria dar o bezerrinho ao Moisés. Aí meu esposo já buscou e veio o berrante. Mas afinal, como nasce o nome de um boi tão especial? A escolha do nome berrante foi carregada de simbolismo e carinho. A escolha do nome, ela surgiu que algum tempo atrás o Moisés já havia ganhado também um outro bezerrinho, que também era berrante, mas esse bezerrinho, infelizmente, uma cobra pegou ele e ele morreu, bem novinho mesmo. E o Moisés ficou sentido. Então, quando veio esse bezerrinho que o padrinho deu, a primeira ideia que ele já teve foi que ia ser um novo berrante. Cuidar de um boi não é uma tarefa simples, mas para Beatriz, o desafio se tornou uma alegria diária. Com dedicação e paciência, ela acompanha cada passo do berrante, criando uma relação que vai além do comum. Eu costumo dizer assim, já cuidei de outros bezerros guachos, né? O dono da fazenda, já aconteceu em algumas ocasiões, tratei, cuidei, até o momento de devolver para a vaca. E assim, nunca houve um vínculo, né? Sempre cuidava para manter o bichinho sadio até devolver para uma vaca ou para o pasto, mas com o berrante foi tudo diferente. Foi assim, eu digo, o berrante, eu não criei amor pelo berrante quando o berrante ficou famoso, não, gente. Eu já tinha muito amor pelo berrante antes de tudo isso, não só eu, a família toda. O berrante, por ele ser Nelore, todo mundo pensa que vai ser mais arredio, né? Um pouco mais nervoso e tudo isso. Ele tem sim seus traços, o que é muito comum, mas ele é muito doce, ele é muito amável, muito carinhoso. E assim, eu passo muito tempo do dia com o berrante. Ele passa a maior parte do tempo aqui dentro do quintal. Agora que ele aprendeu a sair, dar umas voltinhas, no início ele nem queria. Mas ele vai e volta logo. E como ele fica a maior parte do tempo dentro do quintal, e eu fico o dia todo em casa, então nós dois estamos perto o tempo todo. E para mim realmente é como criar uma criança. Eu falo pro berrante, a mãe, essas coisas. Algumas pessoas criticam, que é comum e eu respeito, mas é porque eu realmente amo ele. Então a gente está próximo o tempo todo. Se eu vejo que o berrante está ali quietinho, nossa, eu passo a maior parte do meu tempo indo lá onde o berrante está. Em meio aos desafios da vida rural, o vínculo entre Beatriz e berrante continua a se fortalecer. Criar um bezerro como ele traz lições diárias de paciência e amor. Até pouco tempo eu também nunca tinha parado para pensar nisso, de como seria ter um boi como animal de estimação, né? Mas olha, eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa, porque o carinho e a reciprocidade deles é imensa, é muito verdadeira. Eu digo que o berrante entende o que eu falo. Porque eu falo com ele e ele demonstra tanto carinho assim que para mim ele tá me respondendo. Então, a experiência é única. Berrante é muito mais que um simples animal de fazenda. Arteiro e cheio de energia, ele surpreende Beatriz e sua família todos os dias com suas travessuras e inteligência. O berrante, ele é muito arteiro. E ele aprendeu que ele já percebe quando nós vamos sair de casa. Ele vê a movimentação, ele já vai lá e fica na frente do carro esperando. E ele já aprendeu isso. Quando ele vê, ele vai para lá
E se ele puder sair na nossa frente, ele vai até o portão e tenta cercar a gente, porque ele sabe que é com o carro que nós vamos sair e ele quer dar um jeito ou da gente não ir ou de levar ele junto. Em cada gesto, Beatriz reconhece no berrante um ser especial. É um companheiro que ela nunca imaginou ter, mas hoje ocupa um lugar muito especial em sua vida. Outra coisa que eu acho muito lindo no berrante é a atenção que ele fica quando eu subo com ele para esperar os meninos no ponto de ônibus. Normalmente ele tá em qualquer lugar aqui no quintal e eu vou pro portãozinho de saída ali e começo a chamar ele. Tem vezes que basta uma chamada. Tudo depende da coragem que ele tá no dia, né? Porque tem dias que ele tá preguiçoso. Eu chamo ele, ele vai e nós dois subimos esse corredor. Aí normalmente eu fico dentro do corredor porque eu tenho medo, tem movimento de carros na estrada, né? E nós ficamos ali esperando, às vezes eu saio, às vezes não. Mas quando ele ouve o barulho do ônibus, ele muda completamente a reação dele. Ele já se volta pro lugar onde ele tá ouvindo o barulho, começa a mexer as orelhinhas assim, como se estivesse antenado para lá, sabe? E eu acho isso muito lindo. E normalmente quando eu abro a porteira e solto ele, ele vai encontrar as crianças. Eu até postei alguns vídeos, ele indo até a porta do ônibus para receber os meninos. E isso, assim, é um fato que me encanta muito. Beatriz e Berrante nos mostram que o amor e a conexão podem nascer de onde menos esperamos. Nessa fazenda, longe do barulho da cidade, um laço único se formou, lembrando que às vezes a vida nos surpreende das maneiras mais belas. E nesse encontro entre uma mulher e seu boi, encontramos a essência do que significa cuidar, amar e compartilhar a vida. Contar histórias que revelam a rotina nas fazendas e principalmente o amor que essas pessoas têm pelo que fazem, aproxima quem vive na cidade do universo do agro. Isso nos ajuda a entender melhor o trabalho no campo e os valores que guiam a vida de pessoas como a Beatriz. Agradecemos por nos receber e pela oportunidade de compartilhar a sua história. Todos os olhares e expectativas no campo estão voltados para o início da safra de soja, que está autorizado desde o último dia 7. Esta semana eu girei em boa parte do eixo da BR-163 e nas lavouras o trabalho que se vê ainda cai lá é relacionado à safra de algodão, seja no transporte dos fardos, seja na destruição das soqueiras, mas plantadeiras, essas eu não vi nenhuma. O que é perfeitamente justificável, já que não choveu ainda o suficiente para permitir o início do plantio da safra 24-25. O IMEA, que acompanha em detalhes este momento da safra, no relatório divulgado no começo da semana, ainda não registra nenhum percentual de avanço do plantio, que comparado ao mesmo período do ano passado, já deveria estar em 2% da área semeada dentro do estado. Então, o que se vê pela frente é um cenário de atrasos e um possível efeito dominó. Então, atrasa o plantio da soja, consequentemente, colhe-se mais tarde, o que encurta a janela para o plantio da segunda safra. Todavia, só conseguiremos medir as consequências quando os fatos ocorrerem, aí com o desenrolar da safra. De qualquer maneira, preventivamente ou não, até o ministro da Agricultura já se pronunciou minimizando aí possíveis riscos de aumento na inflação no país por conta desse atraso, que, convenhamos, ainda é mínimo, é bem verdade, mas que não deixa de ser uma preocupação no campo e já liga o sinal de alerta aos produtores que poderão ter que mexer na programação prevista aí para o ano agrícola. Dentro desse cenário todo, nós temos uma exceção. Para quem possui áreas irrigadas, a safra sim já iniciou.
Eu conversei com alguns produtores da região mais do norte do estado e visitei uma fazenda no município de Sorriso, onde o plantio deu início logo que terminou o período de vazio sanitário. As áreas irrigadas, obviamente, não dependem do clima, o que dá total segurança ao produtor para lançar a semente ao solo. Até que as chuvas se regularizem, então o trabalho fica para os pivôs de irrigação. Como é possível fugir das irregularidades climáticas, também os resultados em produtividade nessas áreas são sempre positivos, chegando a ser até 30% maior no comparativo com áreas convencionais. E essa situação, esse contexto, certamente servirá para ilustrar a defesa de quem luta para criar uma lei de irrigação que permita ampliar a área irrigada em Mato Grosso. O projeto já está em discussão na Assembleia Legislativa, inclusive ancorado com pesquisas de universidades brasileira e americana. De acordo com esses estudos, Mato Grosso tem potencial para chegar a 4 milhões de hectares irrigados. Vejam que a previsão para esta safra é de que sejam semeados 12 milhões e meio de hectares. Então, teoricamente, mais de 30% dessa área poderia ser irrigada, né? E hoje temos apenas aí 205 mil hectares nessas condições. E aí, quando se olha, né, para a necessidade de aumentar a produção de alimentos, assunto discutido em nível global, né, a questão das mudanças climáticas, né, que tem um efeito direto sobre a agricultura, pensar em estratégias como a da irrigação pode ser um bom caminho, tanto para a grande quanto para a pequena propriedade rural. Eu fico por aqui, uma boa tarde para você, uma ótima semana e aproveite o dia. No próximo bloco, você vai conhecer os processos e os cuidados com as sementes que são essenciais para o agro no Brasil. Fique com a gente, voltamos já! Compromisso e atitude. Comprometer-se com o futuro é plantar hoje a esperança para a superação de desafios. E é dentro desse contexto que a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, se posiciona como uma das mais importantes instituições do agronegócio brasileiro, consolidando sua posição no mercado, com respeito, seriedade e credibilidade. Aprosmate, do Mato Grosso para o Brasil e do Brasil para o mundo. Compromisso com o agronegócio. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. As sementes sempre foram muito importantes para a história da humanidade. Há cerca de 10 mil anos, as pessoas deixaram de viver mudando de lugar o tempo todo e começaram a plantar e colher alimentos usando os grãos como fonte de comida. Hoje, à ajuda da ciência e muita tecnologia, as sementes são produzidas de forma mais moderna para ajudar os agricultores a enfrentarem os desafios do campo. Agora, vamos te mostrar como as sementes são feitas no Brasil, todos os cuidados e desafios que envolvem essa atividade tão importante para o nosso país. Você já parou para pensar na importância das sementes para a produção agrícola? Já se perguntou quanta inovação cabe dentro de uma simples semente? Pois é, as sementes são frutos de constantes avanços para que as culturas superem os desafios do campo. Elas ajudam a melhorar o rendimento das lavouras, otimizam o uso da terra,
e assim garantem uma produção agrícola cada vez mais sustentável. E para saber mais, fomos até o laboratório de semente da Aprosmate, em Rondonópolis, Mato Grosso. Aqui nós temos o laboratório de sementes, né, onde analisa a qualidade de todas as espécies e cultivares, né, comercializadas no estado de Mato Grosso e até no Brasil também, algumas que não são de praxe comercializar aqui, mas nós atendemos a todas as demandas que vêm para cá. O laboratório de análise de sementes, ele fornece resultados acerca da qualidade física, fisiológica, genética da semente e além de fornecer o documento oficial, que é o boletim de análise, ele dá resultados, né, subsídios para todas as etapas de produção até que essa semente chegue no cliente final. O laboratório de sementes tem a função de testar e informar sobre a qualidade e a capacidade de germinação das sementes. Essas informações são muito importantes para a agricultura na região. Como o custo das sementes é um dos mais altos na produção, usar sementes de boa qualidade faz toda a diferença para o sucesso da plantação, garantindo mais produtividade e lucro no campo. Por exemplo, a soja. O Ministério da Agricultura nos diz que o mínimo de germinação para comercialização é 80%, mas a gente sabe, especialmente o Centro-Oeste, ele preconiza uma qualidade maior, que é no mínimo 90% de germinação e também em busca do vigor. Que essa informação ela não vai no boletim de análise de sementes, mas o laboratório fornece através de diversas análises, através dos laudos, né? Então são informações importantes para essa garantia da qualidade. Outro trabalho importante dos laboratórios agrícolas é do laboratório de nematóides. Mas afinal, o que são nematóides? Eles são pequenos vermes muito variados, que podem ser encontrados em quase todos os ambientes. Alguns vivem livres, enquanto outros são parasitas. Apesar de serem geralmente minúsculos, algumas espécies podem chegar a vários metros de comprimento. Aqui no laboratório da Aprosmate nós fazemos ensaios para saber identificar quais são aqueles principais nematóides que os clientes, que são os nossos braços direitos aqui dentro do laboratório, né? Quais são os problemas que eles têm, que eles possuem em campo, para eles tentarem manejar e conviver melhor com organismos que são naturais do solo, né? Os laboratórios agrícolas têm um papel fundamental em trazer inovação, sustentabilidade e mais produtividade para o campo. Com suas análises e pesquisas, eles fornecem informações valiosas que ajudam os agricultores a melhorar suas práticas e obter melhores resultados. Mas os cuidados com as sementes não param por aí. Desde a colheita, as sementes precisam de atenção especial para garantir a qualidade e o sucesso da próxima safra. Tem que ter todos os cuidados com plantas daninhas, adubação, que além de você ter uma semente limpa, você tem que ter uma semente que tenha vigor, que tenha germinação. Então a gente tem que trabalhar bem essa questão de fertilidade do solo para assim, atender da melhor forma possível o cliente e ele ficar satisfeito. Jogou a semente, ele já quer a semente com 5 dias ali, cadê a semente? Tem que nascer. Então, essa parte de fertilidade é muito importante também, além dos cuidados com ervas daninhas e etc. Qual o cuidado que você realiza aqui para evitar que, às vezes, essa semente não perca a qualidade no processo do trato do seu dia a dia aqui? Então, quando a gente escolhe um campo, né, a gente lá determina um talhão que vai ser feito o plantio. Ali naquele talhão a gente já faz uma aplicação de pré-emergente e após o plantio a gente sempre tem aquele cuidado. Se nasceu algum tipo de erva daninha, a gente vai lá e faz o controle químico. Às vezes aquela erva daninha ela pode ser da mesma família ou até da mesma espécie, né? Tem uma mistura varietal e a gente vai lá, observa isso e já faz o controle às vezes até manual, né? Se algum determinado tipo de produto químico não pega, a gente vai lá e faz um controle manual. Se por um acaso algum pedaço desse talhão a gente observou que não adianta, não consegue ter o controle, a gente pega, determina essa faixa, esse espaço, isola ele e não colhe ele, né? Deixa ele quieto, porque isso aqui para nós é uma matéria orgânica, é um adubo. Então se a gente varrer ou não varrer, que é a colheita que a gente chama, a gente já serviu para a próxima safra
para o próximo cultivo nosso, que é o soja. E a gente varre o restante das áreas e deixa essa para palhada mesmo. Após a colheita, as sementes precisam ser guardadas em um local fresco, com temperatura entre 10 e 18 graus e umidade controlada. Se a umidade do ar e a temperatura variam muito, os grãos podem perder ou ganhar umidade, que afeta sua qualidade. Para armazenar corretamente, é essencial manter os grãos em condições que previnam o crescimento de micro-organismos e insetos que podem causar perdas ou danos. Para entender melhor esses processos de armazenamento, fomos até 2 sementeiras na cidade de Pedra Preta, em Mato Grosso. Eu estou aqui com o Márcio. Márcio é diretor de operações aqui das Sementes Petrovina. Márcio, esse é o primeiro processo de armazenamento. Como que funciona esse local que a gente está hoje? Quais são os cuidados que você tem com as sementes que estão aqui? Esse processo ele começa lá em janeiro, tá? As sementes são envasadas, já são previamente resfriadas. Nós trouxemos ela para cá na casa dos 18 graus, a massa do grão, e colocamos-las aqui no início do mês de fevereiro. De fevereiro para cá ela fica nesse ambiente monitorado, com temperatura e umidade relativa do ar. É um ambiente que depois de armazenado ele fica totalmente fechado, com acesso mínimo de pessoas, até para evitar abertura e fechamento de portas. A câmara, a gente controla a temperatura e umidade, né? Então a umidade também ela fica entre 50% e 60%. O ideal é que fique ali em torno de 55% de umidade. Então a gente não pode baixar muito a umidade, porque você seca muita semente. E aí se você subir também a muita umidade, você também tem dano, né? Ou se você vai aumentar também a respiração dela. Então são os dois aspectos que a gente tem que controlar, tanto a temperatura quanto a umidade. Né? O ponto, a gente fala, o ponto de equilíbrio higroscópio, né? É quando você coloca 13 graus a 55 de umidade. Então são essas duas temperaturas e umidade que se equilibram. Então se a gente vai mantendo aí, posso baixar para 10 graus e tal. Quanto mais temperatura você abaixa, mais você vai ressecando a semente. Entendi. Então, pode colocar 0 grau. Cara, pode. Só que você tem que cuidar com a umidade, para não secar, aí você aumenta um pouco a umidade. Aí não tem necessidade. Até os 13 graus, isso foi aceitável. Ele é aceitável. Ele é uma temperatura que você mantém a qualidade, onde que você abaixa a respiração da semente, porque está fresca, então você diminui a respiração dela. E essa temperatura já foi testada, já foi diversos trabalhos científicos, inclusive a gente fez um trabalho científico junto com a Prosmate, para a gente ver qual temperatura seria melhor. Né? Então a gente testou menos de 10%, 8% de umidade, de temperatura, quer dizer, 8 graus, compensa, fica bom, mas daí você está gastando energia à toa. Então por isso que os 13 graus, né? Então a partir de 13 graus, 15 graus, a gente viu que ainda a semente respira, você pode perder um pouco de qualidade. Então é por isso que a gente já encontrou que esse é o ponto de equilíbrio. Então a maior parte dos sementeiros já trabalha nessa faixa aí de 10 a 13. As sementes ficam nesses armazéns refrigerados, aguardando o momento do embarque para as fazendas, onde o ciclo do plantio começa. Esse cuidado no armazenamento garante que elas cheguem em boas condições para dar início à nova safra. Quanto tempo que a semente fica aqui? A gente termina o beneficiamento aqui finalzinho de março, então ele fica abril, maio, junho, julho, agosto, né? Setembro já começa a carregar. Então, no mínimo 5 meses, câmara fria fechada, né, isolada, então aqui não mexe, fica essa temperatura estável durante esses 5 meses. Um ponto crucial para manter a qualidade das sementes é o cuidado com o transporte e a logística. Como seres vivos, as sementes precisam de atenção especial para preservar suas altas taxas de germinação durante o trajeto até as fazendas. Carregar semente de soja não é um processo qualquer, tá? Inicia o procedimento lá, quando o caminhão chega na primeira guarita nossa. Tem um funcionário específico para fazer todo um checklist na carga, na carreta. Ele verifica assoalho, ele verifica tampas laterais, ele verifica lona. Qualquer anomalia, não conformidade nesses 3 itens, ele reporta para o proprietário da semente ou para o nosso departamento comercial quando é uma entrega CIF. A primeira fase do carregamento acontece aqui. A primeira fase, sim. Você vê que ele desce com o caminhão,
Aí já faz todo o preparo que a gente faz um checklist no caminhão, que é averiguar se está a lona rasgada, se tem carroceria, se está em condições adequadas e tudo mais. Aí faz o checklist, a gente faz um preparo dessa carroceria, que a gente coloca uma lona, né, para evitar até, às vezes, pegar chuva, aumentar a umidade, então fazer o isolamento da carga. Então fez o isolamento, aí inicia o carregamento daí. Os principais pontos que a gente olha é as condições físicas da carroceria. Então, se a carroceria ela tem algum dano que possa danificar o bag, então às vezes tem alguns parafusos, né? Tem corrente, então tem todo esse trabalho. Hoje a gente trabalha aqui com o sistema de encapar as correntes, né? Porque você não consegue andar com essa carroceria travada, as correntes, por causa dos big bag. Então as correntes ficam todas destravadas, a gente utiliza uns capa-corrente, que a gente encapa todas essas correntes, para não ficar solta sobre o bag ou esfregando no bag para ele não danificar. Então é todo esse preparo que é feito, é encapar a corrente, verificar se não tem nenhum dano na carroceria, verificar a lona, se tem, antes de chegar os meninos antes de abrir a carroceria já olha se tem algum rasgado, alguma coisa assim, que a gente faz a liberação. Se nesse momento identificar que é a carroceria do caminhão e tem algum dano que possa danificar, a transportadora é comunicado daí. Aí até eles trocam o caminhão, que a gente não segue com o carregamento. Quais os cuidados que vocês têm e o que o transporte de sementes exige, que é diferente, por exemplo, de um transporte de um grão comum? Nós temos duas situações. O FOB, nós não temos muito domínio. Quando o agricultor ele manda ele retirar a semente dele. Mesmo assim, nós fizemos uma campanha lá na portaria, entregamos folder para os motoristas, mostrando para ele quais são as práticas ideais, as boas práticas para ele transportar semente. Quando é uma entrega CIF, toda a carga nossa para o cliente vai com lona térmica, tá? E as boas práticas seguem do mesma maneira do FOB, tá? Procurar andar mais à noite, procurar, quando estiver parada, parar em sombra. O motorista ele tem que parar para fazer refeição, almoçar, ir no banheiro, enfim. A gente orienta ele a parar sempre em lugares, tentar colocar em lugares sombreados. Todos esses cuidados com a logística no transporte de sementes são essenciais para garantir a qualidade e a eficiência no plantio. Pensando nisso, a Prosmate criou o projeto Motorista Nota 10, que promove palestras nas sementeiras, orientando e conscientizando os motoristas sobre os cuidados necessários durante o transporte das sementes. Esse projeto ele é fundamental, porque a semente, né, muitos não sabem, mas ela é um ser vivo, né, e ela precisa manter essas características de germinação e vigor para ela se tornar, para ela continuar viável, né, quando ela chegar no agricultor, que é o destino final. Então esse projeto é fundamental para conscientizar os motoristas que durante o transporte ele tem que tomar alguns cuidados para que tudo aquilo que é feito no sementeiro, né, que é a semente produzida com alto grau de qualidade, para que ela não perca essa qualidade durante o processo de transferência, né, durante o processo de embarque que vai desde o sementeiro até o seu destino final. Para mim é interessante, é que eu já conheço, porque eu puxo semente, todo ano eu puxo, né? Então a gente já sabe das normas, entendeu? Tu carregar um produto e transportar com segurança. Onde tiver que parar, sempre procurei parar onde tem uma sombra, né? Lugar seguro e onde tem uma sombra para dar as paradas de descanso, ou pernoite que for. Cuidar das sementes é fundamental para garantir o sucesso de toda a cadeia produtiva no agro, desde a colheita, passando pelo armazenamento e transporte, até chegar ao plantio. Cada etapa precisa de atenção especial. Sementes de qualidade resultam em lavouras mais produtivas, com menor impacto ambiental e maior eficiência. São esses cuidados que permitem que o agricultor colha bons frutos, contribuindo para a sustentabilidade e o crescimento do agronegócio no Brasil. Que tal aprender a fazer um arroz caldoso com fraldinha? Nunca fez? Então no próximo bloco você vai descobrir como. Fica com a gente que já estamos de volta. Compromisso e atitude.
Comprometer-se com o futuro é plantar hoje a esperança para a superação de desafios. E é dentro desse contexto que a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, se posiciona como uma das mais importantes instituições do agronegócio brasileiro, consolidando sua posição no mercado, com respeito, seriedade e credibilidade. Aprosmate, do Mato Grosso para o Brasil e do Brasil para o mundo. Compromisso com o agronegócio. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Nesta semana, preparamos uma receita perfeita para reunir a família. Um irresistível arroz caldoso com fraldinha. Só de pensar já deu água na boca. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Casonato, chefe de cozinha, e hoje eu trouxe uma receita muito especial. Sabe aquela comida de domingo? Uma panela só, de preguiçoso, mas muito especial, que junta a família toda ao redor da mesa. A gente vai fazer um arroz caldoso de fraldinha. Esse corte que é uma paixão dos brasileiros e melhor ainda. Hoje a gente vai usar uma fraldinha da Celeiro, super especial. Um belo pedaço aqui, um belo corte de carne que a gente vai usar para preparar a nossa receita de hoje. Se você busca qualidade e variedade na hora de escolher as suas carnes, a Celeiro Carnes Especiais é o lugar certo. Com unidades em Cuiabá e Rondonópolis, oferecemos uma seleção especial de carnes para o seu dia a dia, sempre com preços que cabem no seu bolso. Nosso atendimento é pensado em você, com aquele cuidado especial que só a Celeiro pode oferecer. E para sua comodidade, entregamos tudo na sua casa pelo nosso serviço de delivery. Celeiro Carnes Especiais, o sabor de qualidade que você merece. Então vamos lá para essa receita deliciosa para vocês fazerem hoje. Dá tempo de fazer hoje ou comprar todos os ingredientes lá na Celeiro. Liga, pede pelo delivery e amanhã vocês já estão com todos os ingredientes prontos para fazer. Então vamos começar colocando azeite ou óleo aqui no fundo da panela. E aí a gente vai colocar o que é importante, porque precisa ser uma boa fraldinha, porque não pode ser uma fraldinha tão gordurosa. Vocês estão vendo que aqui é uma camadinha só na ponta mesmo, como tem que ser, como uma fraldinha tem que ser. É por isso que as carnes da Celeiro são especiais e não tem escolha melhor para o seu preparo. A gente vai colocar agora essa carne na frigideira. Ah, e a gente aqui em casa é tão preguiçoso que além de tudo acorda tarde e tem pressa. Posso fazer na panela de pressão? Faça como for mais fácil aí pra vocês. Eu vou colocar com a parte da gordura virada pra baixo. Vamos então começar agora, ela vai começar a dourar, a gente vai dourar bem essa fraldinha dos dois lados. Então o que eu faço? Sal e pimenta do reino. Douramos bem de um lado, então. Vamos virar. Coisa mais linda que tá isso aqui. E vamos dourar do outro lado. Como a gente temperou só de um lado, vamos temperar do outro também. Sal. Mais uma pimentinha do reino. A gente já selou a carne dos dois lados, é para selar, a gente não tá cozinhando por enquanto essa carne. A gente vai separar ela e dar continuidade no que vai fazer parte aqui, que vai fazer o caldo desse nosso arroz. Eu vou tirar, vamos reservar ela aqui por enquanto. E agora a gente vai colocar o quê? Bacon. Esse bacon tem sempre lugar, né? Vamos fritar bem esse bacon aqui agora.
bacon aqui, então, bem fritinho. Vou aproveitar para desligar essa água, que ela tá muito ansiosa, já tá pronta. O que eu vou colocar aqui agora? Cebola e alho. Cebolona mesmo, sabe? De preguiça. Alho inteirão mesmo, vamos lá. Cebola. Vamos colocar mais uma aqui grandona. Pode caprichar no tamanho da cebola. E aí a gente faz aquele fundão mesmo, sabe? Pra ficar bem agarrado aqui no fundo da panela. Aquele fundinho tá caramelizando. Cebola, bacon, alho. O perfume vai ficando sensacional na cozinha. O que a gente vai fazer agora? Um pouquinho de vinagre. Um pouquinho de shoyu. E vinho tinto para soltar todos os fundinhos aqui da panela. Agora é aquela hora que a gente vai passando a colher, soltando toda aquela crostinha que foi feita aqui no fundo. Se você tiver uma panela antiaderente, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer a crostinha, mas vai ficar gostoso igual. Agora a gente vai colocar molho de tomate. E vamos voltar com essa fraldinha aqui, porque agora ela vai cozinhar. Pega todo esse caldinho aqui, que ficou no fundo da nossa bacia que a gente reservou. Um pouquinho de água para cobrir. Fechou e agora deixa cozinhar. Isso aqui vai ficar aqui 1 hora e 20 cozinhando até essa carne começar a soltar todinha ali. O que eu fiz? Para acelerar o processo aqui na nossa cozinha, eu já tinha uma fraldinha pronta, troquei de panela e a gente vai dar continuidade. O caldo reduziu, ela também, né, reduziu, tá formando esse caldo sensacional, um molho incrível aqui na nossa fraldinha. O que a gente vai fazer agora? Retirar a carne. Vamos tirar os pedaços de carne daqui que estão todos se soltando. Tem os pedaços de bacon. O bacon é bom não picar muito pequenininho, senão ele vai sumir mesmo. Então é melhor deixar ele um pouco maior, porque além de sabor a gente encontra, senão você vai perder o bacon aqui dentro. Um truque para quem gosta de facilitar muito a vida e gosta de coisas fáceis, eu sou uma pessoa que quando começa a sobrar muito arroz na geladeira, eu congelo. Ou também, fiz uma panelada ontem, sobrou. Nesse momento, se você já tiver um arroz cozido, gente, metade do trabalho tá feito, né? Pode usar esse arroz que já tiver pré-cozido ou congelado na geladeira. Nós vamos fazer com um arrozinho aqui do zero. Então vamos colocar o arroz aqui. Vamos temperar com mais um pouquinho de sal. Dar uma provadinha, sempre provando para não correr o risco de ficar muito salgado. Vamos colocar mais água, cuidar para não derramar muito, só um pouco. E vamos desfiar essa fraldinha para voltar aqui para esse arroz. Não precisa nem ter dente para comer isso aqui, olha isso. A gente vai desfiando, soltando toda ela e colocando aqui no arroz. Agora é assim, colocamos toda a carne, tampou, esperou o arroz cozinhar, tá prontinho. 20 minutinhos depois, então, aqui, panela tampada, semi-tampada, o nosso arroz caldoso já tá no jeito. Para quem gosta dele um pouco mais sequinho, pode esperar mais um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de cheiro verde aqui já no meio, para dar uma misturadinha. E aí a gente deixa um pouquinho para finalização. Já tô com um pratinho aqui do lado. Ó, os bacons estão aqui. E aí, pessoal, é só servir, chamar a galera para se deliciar com esse almoção especial aí que vocês prepararam. Tchau, tchau, até mais! Se você deixou algum detalhe da receita escapar, não tem problema. Visita lá o nosso canal do YouTube e assiste novamente para não perder nenhum detalhe. E enquanto estiver lá, aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. O programa Isso é Agropecuária fica por aqui. Agradecemos pela sua companhia e esperamos você no próximo programa. Até lá!